Olá, amigos, boa noite aos encarnados, aos desencarnados e aos amigos que estão conosco pelas redes sociais. Pode ser bom dia, pode ser boa tarde, pode ser boa madrugada, pode ser vários cumprimentos, não é? Hoje nós estamos aqui mais uma vez para o nosso estudo e sejamos todos muito bem-vindos. Aos amigos que estão pela internet, se quiserem pegar o seu copinho d'água, a sua garrafinha d'água, podem pegar enquanto a gente faz a explanação, ok? Hoje nós vamos falar das faculdades morais e intelectuais. E a pergunta que nós vamos ver em seguida é de onde vêm essas faculdades? Vamos ver. De onde vem para o homem as suas qualidades morais, boas ou más? Parece uma pergunta simples, que a gente responde como o personagem lá da escolinha do professor Raimundo, até descosta, né? De onde vem para o homem as suas qualidades morais, boas ou más? Parece simples a pergunta, mas ela é bem profunda. Para nós que aqui estamos, para os amigos das redes sociais, nem todos são espíritas. Mas para nós que aqui estamos, e todos os olhares que eu vejo são de quem já se diz espírita. Então a gente acredita na reencarnação. Então a resposta fica meio fácil, meio simples, mas eu vou complicar um pouquinho, tá bom? Para responder, ou para tentar responder essa pergunta, sem ler a resposta, nós vamos nos apegar aqui, ou vamos lembrar aqui um pouquinho, dos 5 fundamentos da doutrina espírita. Vocês sabiam que a doutrina espírita tem 5 fundamentos? E o que são os fundamentos? São a base da doutrina espírita. Como um edifício que a gente constrói, ele tem a sua fundação. A doutrina espírita tem 5 fundamentos. Qual é o primeiro fundamento? É a mesma pergunta número 1 do Livro dos Espíritos. É a crença em Deus. E aí eles definem para nós aqui que Deus, apertei demais aqui. Deus é eterno. Como diz a nossa Rosana, não tem começo nem fim, né, bem? Imutável. Ele não muda. Às vezes a gente acha que muda, né? Inclusive, a gente vê às vezes gravado na traseira de alguns carros, Deus é fiel. Não, Deus não é fiel. Sacaram essa frase do contexto de uma comunicação, de uma conversa, de um diálogo e colocaram que Deus é fiel. Quando colocam que Deus é fiel, colocam Deus abaixo da gente. Porque Ele que é fiel, não nós. Quando, em verdade, nós é que temos que ser fiel ou fiéis a Deus. Ele é imutável. Para ser imutável, ele tem leis. E essas leis regem o universo. Então não tem uma lei para o Brasil, uma lei para a Europa, uma lei para o continente africano. Não. É uma lei para o universo inteiro. Imaterial, único. Imaterial aqui a gente pode voltar no Deus é fiel, né? Único, todo-poderoso, criador do universo, soberanamente justo e bom. E aí os espíritos vêm e fazem um complemento para nós. Eles, os bons espíritos, nos orientam que Jesus é nosso modelo e guia. Então, para aqueles que às vezes têm dúvidas com relação à doutrina espírita, a primeira pergunta do Livro dos Espíritos é: quem é Deus?
E a resposta é: Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, soberanamente justo e bom. E a primeira crença dos fundamentos da doutrina é a crença em Deus. E a segunda? Opa! Vai falar de imortalidade da alma. De novo, para nós que somos espíritas, a imortalidade da alma é aceita de forma tranquila, serena. Alguns entendem com mais profundidade, outros entendem com parte científica, outros entendem com parte filosófica, mas nós todos os espíritos acreditamos na imortalidade da alma, até por ser um dos fundamentos da doutrina espírita. E eles dizem aqui, o mundo espírita, que é o mundo espiritual, né? Não é o mundo encarnado, é o mundo espiritual, ele é um mundo normal, ele é primitivo, ou seja, ele é pré-existente, ele é eterno e sobrevivente a tudo. Então, para que tem ele? Tem porque a gente precisa dele para fazer as reencarnações. Respondendo bem simples, né? E de forma curta e objetiva. Qual é o outro fundamento? Comunicação entre os mundos. Esse aqui é legal, esse aqui é interessante, a leitura da resposta, a leitura da colocação que os espíritos nos trazem. Os seres que se manifestam, ou seja, quando o Kardec estava construindo a doutrina espírita, naquela conversa, naquele diálogo com os espíritos, eles se manifestavam e eles se designavam como espíritos, e eram atraídos na razão de sua simpatia pela natureza do meio que os evoca. Lá naquela época, os espíritos eram evocados. Hoje isso já não acontece mais. Hoje não há mais necessidade de evocação de espíritos. Mas os espíritos se comunicavam. E foi através desse processo de conversa com o mundo espiritual que o Kardec, e junto com a equipe do Espírito da Verdade, vai construir uma série de perguntas e respostas que mais tarde o Kardec vai lançar e vai designar como Livro dos Espíritos, ou o Livro dos Espíritos. Qual é o outro fundamento? Crença na pluralidade dos mundos habitados. Sensacional. Os espíritos não ocupam nenhuma região determinada ou circunscrita. Quer dizer que não tem céu? Não tem inferno? Não tem purgatório? Não, não tem. Os espíritos estão por toda a parte. Toda a parte. Estão aqui do meu lado, estão aqui atrás de mim, na minha frente, do lado de vocês. Não sei. Eles ocupam todo o espaço. Ai, que medo, Cirilo! Quando eu vou no banheiro também? Bom, depende da sua sintonia. Se você está sintonizando bons espíritos, eles vão respeitar a sua intimidade. Agora, se você está na faixa da brincadeira excessiva, ou nas faixas mais sensuais, muito provavelmente eles poderão estar com você no banheiro. E quando você está dirigindo o carro? Estão. Ah, então é aquela vozinha que às vezes eu escuto? Pode ser. Pode ser. E então o que eu faço, Cirilo? Vigia e ora. Ah, mas eu tenho medo de espírito. Sinto muito em te dizer, você está rodeado de espíritos. Não há que ter medo. Você tem que ter mais preocupação com aquilo que você pensa, sobretudo com aquilo que você faz. E dizem, né, que o certo e o errado é certo e é errado, mesmo quando ninguém está vendo. Então, cuidado quando você está fazendo as coisas e ninguém está vendo, porque se você estiver sendo filmado pela sua memória, pela sua mente, você poderá ter vergonha do que você fez um dia. Muito cuidado. Olha lá, os espíritos não ocupam nenhuma região determinada ou circunscrita. Estão por toda parte, no espaço e ao nosso lado. Já pensou nisso, Juninho? Muito. Agora vem a parte
que a partir do ano 553 depois de Cristo, mudou toda a história da religião. Porque até o ano de 553, a religião que se formava, que era a religião católica, ela acreditava na reencarnação. Mas a partir do ano 553, há uma guinada e deixa-se de acreditar na reencarnação e substitui reencarnação por ressurreição. Se você der um Google, você vai ver que ressurreição é reaparecer. E reencarnar é nascer de novo. Então, são bem distintas a tradução e a definição dessas duas palavras. Então, a doutrina espírita tem como quinta e última crença, aí a gente pode pensar assim, nossa, que interessante, né? Começa crendo em Deus e termina crendo na reencarnação. E eles definem como crença em reencarnação, que aliás, amanhã, quinta-feira, dia 18 de dezembro, nós vamos estudar a questão 222 do Livro dos Espíritos, que é um resumo teórico sobre o dogma da reencarnação, mas o dogma como fundamento, como fundação da doutrina espírita. E aqui nós vamos falar um pouquinho sobre reencarnação. Aqui ele diz o seguinte, que a alma, vamos lembrar que a alma é o espírito encarnado, né? Então a alma é um espírito encarnado e o corpo é apenas o seu invólucro. Deixando o corpo, a alma volta ao mundo dos espíritos e lá se prepara para uma nova encarnação. Cris, está pensativa? Tranquilo? Essa crença na reencarnação, que foi interrompida na religião no ano 553, criou um desvio, criou uma rota alternativa no nosso comportamento aqui no planeta Terra. Como ela é uma lei universal do Senhor nosso Deus, ela não mudou apenas pelo decreto do imperador da época. Ela continuou acontecendo. Ela continua acontecendo. E ela continuará a acontecer. Então nós precisamos... Cadê? Nós precisamos da imortalidade da alma, indo e vindo dos planetas, para que ocorra o nosso processo de evolução. Observem, Cirilo, de onde vem para o homem as suas qualidades morais, boas ou más? A gente está conversando todo o tempo sobre isso. Crença em Deus vai construir um conjunto de conhecimento no nosso interior. A crença na imortalidade da alma. Apesar de que todas as religiões, em geral todas são espiritualistas, todas acreditam na imortalidade da alma. Não é verdade? Doutrina católica, a Umbanda, as religiões outras todas, os hindus, eles acreditam na imortalidade da alma. Isso é espiritualismo, não é espiritismo. O espiritismo chega explicando as relações entre o mundo encarnado e o mundo desencarnado e para que existe o processo reencarnatório. Esse conjunto de informações vai nos permitir responder esta pergunta com mais precisão. Todos nós que aqui estamos e os amigos internautas sabem a resposta. É simples a resposta. Eu estou complicando um pouco mais, porque dentro de cada um de nós tem a crença em Deus. E ela vai nos ajudar a responder essa pergunta. Em cada um de nós tem a crença na imortalidade da alma. E ela vai dar sustentação para que a gente responda à pergunta. A crença na comunicação entre os mundos. Cirilo, mas não tem nada a ver. Tem.
Porque se a gente vai acreditar que os nossos conhecimentos morais e intelectuais vêm de algum lugar, a gente tem que acreditar na comunicação entre os mundos. Pluralidade dos mundos habitados. Cirilo, quer dizer que todos esses negócios que brilham no céu estão habitados? Eu não sei responder se todos são habitados, mas eles não estão lá à toa. Né? Por exemplo, a Terra é um planeta, não é uma estrela. Dizem que as estrelas não são habitadas, os planetas sim. À luz da doutrina espírita fica uma questão que eu não sei responder. Será que as estrelas também são habitadas? Cirilo, acredito que sim. Mas esse não é o foco da pergunta hoje. Para que a gente possa partir para a resposta, crença na reencarnação. A alma é um espírito encarnado, o corpo é apenas um invólucro, deixando o corpo, a alma volta ao mundo dos espíritos e lá se prepara para uma nova reencarnação. De onde vêm então as qualidades boas ou más? Aqui é a resposta. São as qualidades do espírito. Quer dizer que eu tive encarnado na época do Senhor Jesus? Será, Carol? Carolzinha estava lá? Pode ser, né? Bem? Eu espero ter estado encarnado lá e não ter jogado pedra. Agora, conhecendo as minhas más inclinações, há controvérsias, né? A Rosana sabe bem disso, não é? Estivemos encarnados. Como é que é o nome do filhão mesmo? O Santiago. O Santiago hoje está num corpo de criança momentaneamente, mas talvez seja mais velho que a mãe. Né? E são essas crenças, são esses entendimentos, são essas explicações que a doutrina espírita vai trazendo para a gente, através desse entendimento dos 5 fundamentos da doutrina. Quanto mais puro é esse espírito, mais o homem é propenso ao bem. Aí a gente vê o Senhor Jesus dando chibatada na igreja. E a gente vê o Chico Xavier recebendo uma dupla de americanos que vieram para entrevistá-lo. Tremenda enganação, lembram? Eles não eram americanos, eles eram brasileiros e queriam pregar uma peça no Chico. E o Chico deu 2 livros dos Espíritos de presente, um para cada um. Vocês lembram o que o Chico escreveu no livro? Eu não lembro, mas eu sei que ele escreveu o nome de cada um e fez lá uma felicitação para eles. E eles só foram ler esse livro mais tarde, depois de todo o processo de entrevista. Aí a cara deles caiu. Mas o que isso tem a ver, né, com o que a gente está falando hoje aqui? Tem a ver com conhecimento, tem a ver com entendimento. O Senhor Jesus deu chibatada na igreja? Não. Se nem o Chico, que sabia que iam pregar uma peça nele, foi capaz de arrepiar com os 2 repórteres, quanto mais o Senhor Jesus. E o nosso Senhor Jesus, como está dito lá, é o nosso modelo e guia. E essa propensão ao bem aqui, do homem, se a gente for um pouco mais a fundo, ele conduz a gente a entender um pouco sobre o homem de bem. E quem é o homem de bem? Senão aquele cara que, primeiro, ele acredita em Deus, tem fé em Deus, tem fé no futuro. A gente vive momentos conturbados no nosso planeta,
desde que ele é planeta, ele é conturbado, porque os espíritos que estão no poder nem sempre estão pensando de fato na sociedade. E por isso a gente vive momentos conturbados. Então esse homem de bem tem fé no futuro. Com todo aquele conhecimento que a gente acabou de ler aqui, que sabe que tem espírito ao seu redor, que sabe que vai reencarnar, às vezes ele fala, oi Cris, às vezes ele fala, essa mudança dentro de mim, nessa encarnação eu não consigo, eu vou deixar para a próxima, mas vou continuar trabalhando o meu interior, para que na próxima encarnação eu sofra menos para mudar essa má inclinação dentro de mim. Então eu não sou mal, eu sou ignorante. A palavra mal não cabe dentro da doutrina espírita, porque Deus não fez o mal, Deus não faz o mal, Deus não fez espíritos ruins, maus, Ele fez simples e ignorantes. Então o cara que está fazendo o mal, o cara que está na política fazendo o mal, ele é ignorante e merece a nossa vibração, merece a nossa prece. Às vezes é difícil, mas merece a nossa prece. Se a gente não consegue rezar para eles ainda, tentemos desviar o pensamento e não emanar vibrações ruins. Chegou a notícia no Zap, não abre. Porque se abrir, você vai pensar coisa equivocada. Né? Chega no TikTok da vida, no Instagram da vida, roda. Não deixa isso contaminar você. Dúvidas aqui, pessoas? Não? Entendeu, amigo? Pergunta A. Parece então resultar daí que o homem de bem é a encarnação de um bom espírito e o homem vicioso é de um mau espírito. Olha a palavrinha aqui. Não? Seu Cirilo é chato. Se você for ver bem, você não falou que as leis é universal? Sim. Toda vez que nós afastamos da lei, nós estamos nos afastando de Deus. Logo, nós estamos propensos a fazer, mas é ausência do bem. Porque o mal é a ausência do bem. Então, nós estamos afastando do bem. Vamos fazer uma mudança? O mal é ignorância. Ignorância de conhecimento. Na verdade, a gente não está afastado da lei de Deus. A lei de Deus está disposta para nós. Só que nós ainda somos crianças, somos infantis, estamos rastejando no entendimento dela. Então não é que a gente se afaste dela, nós não conseguimos nos aproximar. E cada vez que a gente consegue, chegou a mensagem errada do WhatsApp, você viu que é mensagem de política, você não lê, você já está dominando você. Um dia você vai poder ler, e ao ler, não jogar aquela carga negativa. Entendeu? E aí quando esse dia chegar, aí a gente pega como referência o Chico, que o Chico tomou pedrada de todo lado. Até da Joana de Ângeles, até do Emmanuel, porque os dois nunca fizeram nada de boa, porque sabiam que o Chico tinha uma encarnação importantíssima para fazer. Então eles fizeram valer assim, como tutores. Eu tive um tutor na universidade que se eu pudesse esganar ele, eu esganava no meu trabalho de TCC, mas eu não tinha a compreensão que eu tenho hoje. Ele queria que eu aprendesse o máximo, assim como o Emmanuel e a Joana com o Divaldo, né? Mas estavam ali no grupo, trabalharam para que o Chico não esmorecesse. Então o Chico foi construindo ainda mais essa estrada dele de benevolência. O Chico, está faltando aqui a palavra do homem de bem. Está aqui. Né? Vejamos. Parece resultar daí que o homem de bem é a encarnação de um bom espírito e o homem vicioso é de um mau espírito. Aí ele responde: sim, você está certo.
né? Mas aí ele coloca um mais. Mas dize antes que é um espírito imperfeito. Esse ignorante fui eu que coloquei, tá? Não está na resposta do Livro dos Espíritos. A Rosana vai ficar brava comigo que eu alterei aqui, mas eu estou avisando, fui eu que pus o ignorante, tá? Ignorante no sentido de ignorância, de falta de conhecimento. Você pedir para o Cirilo fritar ovo, eu não vou fritar ovo, eu sou ignorante. Eu não sei fritar, eu vou estragar o ovo. Então eu durmo com fome, mas não estrago o ovo, não estrago a comida. Dito isto, de outra forma, se poderia crer nos espíritos sempre maus, a que chamais demônios. E a gente não pode crer, né? A gente tem informação, a gente tem conhecimento de que nas zonas mais baixas, nas chamadas zonas umbralinas, existem espíritos com conhecimento intelectual exacerbado, mas o conhecimento moral ainda muito pequeno. E eles dominam os mais fracos. Eles hipnotizam os mais fracos. Fazem com que nós, que já estivemos lá, com certeza, porque já fomos mais ignorantes do que somos hoje, né? Façam ou fizéssemos coisas equivocadas. E como se livra dessa situação? Pois é. Se considerar que nós temos encarnações sucessivas, lembrem do pai do André Luiz. Quando o André pergunta para a mãe, onde está o papai? Ele fala, calma, ele ainda está em umas regiões não muito felizes. O que o André podia fazer por ele? Orar. Então as nossas orações, as da hora de dormir, as da hora de acordar, as orações aqui no centro, é sempre pedindo também por esses espíritos, porque essas vibrações vão chegar até eles. E eles, com a inteligência dada pelo Senhor nosso Deus, vão fazer a sua renovação íntima, assim como nós estamos fazendo a nossa. Beleza, meus queridos? Então, por hoje... por hoje é só. Dúvidas de alguém? Quer comentar? Não? Tudo tranquilo? Então nós vamos, antes de passar para a nossa prece, para o nosso passe, nós vamos convidar os nossos amigos internautas a juntarem-se a nós em vibração. Antes, eu vou informar que essa aula de hoje, 17 de dezembro, é a última do ano de 2025. Nós vamos entrar num recesso, porque a semana que vem é Natal e na outra é Ano Novo. E ainda que abramos a casa, as pessoas não vêm, porque cada um está com seus compromissos, com seus familiares. E a gente respeita cada um, até porque nós também estaremos. Então nós ficaremos de recesso, a gente volta dia 7 de janeiro. Então hoje, 17 de dezembro, é a última aula, a gente faz um recesso, nós faremos um recesso e retornaremos no dia 7 de janeiro, ok? Então eu convido os amigos internautas, convido os amigos encarnados que aqui estão e os amigos desencarnados a se unirem a nós em vibração, em oração, para que possamos receber, no caso, os irmãos internautas, um abraço fraterno, o passe, que é aquela transferência, aquela transmissão de energias vitais, cada um de vocês, queridos, nas suas casas. Nós aqui também já estamos recebendo e receberemos de forma adicional no trabalho do passe. Mas como dissemos há pouco, pedimos aos amigos da espiritualidade que façam uso das nossas melhores vibrações, não apenas, ou nesse momento, também para os irmãos que estão em processos de dúvidas, em processos ainda mais penosos do que os nossos, na ignorância do amor fraternal do Senhor nosso Deus, do amor
abrangente do Senhor Jesus e de tantos outros espíritos que trabalham com Ele para conduzir a todos nós que estamos aqui nesse planeta de provas e expiações chamado planeta Terra, para o melhoramento contínuo, para a evolução, para sermos um dia espíritos perfeitos. Assim, agradecidos pela bênção desta hora, nós vamos então dar início ao nosso passe. Se conosco, Senhor, hoje e sempre, que assim seja.